Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Que bom ter a sua companhia e audiência. Um estudo feito pelos laboratórios Pfizer-BioNTech mostra que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo consórcio, é eficaz em 95,6% dos casos sintomáticos da doença. O ensaio clínico de fase 3, realizado em 10 mil pessoas com mais de 16 anos, demonstra essa eficácia de 95,6% e um perfil de segurança favorável. O estudo foi feito no período em que a variante Delta se tornou a principal a circular. A idade dos participantes ficou em torno dos 53 anos. Vários países já autorizaram a administração de uma dose de reforço contra o novo coronavírus para estimular a imunidade das pessoas vacinadas, que costuma baixar ao fim de vários meses, conforme estudos. Nos Estados Unidos, os peritos da Agência de Medicamentos, FDA, defenderam, no final de setembro, uma terceira dose da Pfizer-BioNTech para determinadas populações de risco, como os maiores de 65 anos. Começou em Minas Gerais uma campanha para a coleta de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos. O objetivo é dar destinação correta para equipamentos em fase de vida útil. Em Minas, menos de 30% dos municípios contam com a coleta seletiva. Despertar para a importância da questão e do encaminhamento dos materiais recicláveis tem sido um dos maiores desafios quando falamos em sustentabilidade e no reaproveitamento do lixo. A campanha teve início no Centro Mineiro de Referência de Resíduos, no bairro Esplanada, região leste da capital. 3 postos foram montados para a coleta. Os pontos de descarte estão recebendo produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos que já não têm mais utilidade. Na semana anterior, meu micro-ondas realmente pifou, tentei levar na assistência técnica e não tinha como dar manutenção. Aproveitei aí a divulgação da campanha e trouxe aqui para o descarte correto, né? Para a gente não depositar em qualquer lugar. Eu sempre dou, eu não fico com nada em casa. Eu dou tudo, que eu não uso, eu dou, sabe? Estragou? Não... Estragou, não pode consertar, eu dou. Eu acho que é a melhor coisa, né? Não adianta ficar em casa com as coisas. Os materiais recolhidos serão enviados para reciclagem em empresas do setor. A gente sabe que a população, de forma geral, tem uma dificuldade de descartar o eletroeletrônico, o eletrodoméstico está ali acumulado na sua casa. E o objetivo é trazer uma conscientização para as pessoas para que esse material, além de ser descartado de forma adequada, possa ser levado para um processo de reciclagem e reaproveitamento daqueles materiais que estão nele. A campanha também significa menos rios e córregos poluídos. Essa semana em Belo Horizonte viveu outros momentos críticos de chuvas intensas e a possibilidade desse material ir para um corpo d'água e causar e piorar até a situação de enchente é muito grande. Então, à medida que a gente tira esse material da rua, da casa das pessoas e evita que ele seja descartado depois, contribui de forma geral para que a cidade fique mais limpa e com menos riscos de inundações, inclusive. E agora tem uma dica de passeio para quem mora em Curitiba e região e uma inspiração para você de todo o Brasil. É um orquidário que agora também é um café. Olha só. Estamos na primavera, a estação das flores. Um cenário de encher os olhos. A Ana sempre gostou de orquídeas. Há 3 anos, aumentou as estufas e começou a vender as mudas das flores para o público em geral. Com a chegada da pandemia, os dias ficaram cinzas. Mas a Ana não se deixou abater e esperou com paciência, cuidando com muito carinho das plantas. Foi com orquídeas que tudo começou, sabe? Eu gostava muito das orquídeas, comecei a comprar uma, depois mais uma, sabe? E quando vi eu tinha muitas já, sabe? Daí montamos uma pequena estufa. Aí ainda foi aumentando a minha produção, sempre comprando mais, e eu resolvi começar a vender, sabe? E começou a dar certo. E aí, então, a gente resolveu montar essa estufa maior, que a gente está aqui agora dentro dela. Mas, aos poucos, com as pessoas começando a sair de casa, sempre com os cuidados necessários, ela teve a ideia de servir um café colonial dentro da estufa de flores. Um presente para acolher e aconchegar cada um que chega. Como trazer o turista, o cliente, para cá, para dentro da minha estufa? Então, aí veio a ideia de montar o café. A gente associou aqui a estufa a ter um café colonial
e a pessoa, como já vem no café, consegue ver as flores. A comida é artesanal, tudo feito aqui com aquele gostinho caseiro. E o mais curioso, as flores também são usadas como ingredientes. A gente fez um bolo de rosas com pétalas de rosa, maravilhoso. A gente fez a torta espelhada de flores, que também assim é maravilhosa, e com flores comestíveis. E também temos um maravilhoso chá de morango. Esse é muito delicioso. Ele é feito com morangos naturais e com pétalas de rosa. E quem veio conhecer garante que a experiência encheu o coração de esperança em tempos tão difíceis. E essa energia das flores nos traz esperança nesse momento tão complicado. A oportunidade de a gente se reunir num lugar assim tão bonito, né? Cercado de flores, as flores maravilhosas aqui, esse dia maravilhoso de sol e tudo mais. E principalmente a oportunidade de a gente conviver com a família. E mais uma dica de passeio perto da natureza, um restaurante próximo à Serra do Mar, no Paraná. Vamos ver juntos? Na cidade de Piraquara, a cerca de 30 quilômetros de Curitiba, capital paranaense, existe um refúgio em harmonia com a natureza. E além de toda essa beleza, sabe o que tem por aqui? Uma criação de trutas. Mas essa não era a ideia inicial do proprietário. Nos anos 80, meu pai achou essa propriedade aqui, se interessou muito, né, e resolveu comprar. Sendo assim, ele viu que tinha muita água, né, a propriedade, são em torno de 25 nascentes aqui na propriedade. Então, com isso ele viu que poderia ser feita a criação das trutas. A truta é um peixe muito exigente, né? Então ela precisa de um pH neutro na água, ela precisa de muito oxigênio, é água corrente e limpa e principalmente gelada, né? E aqui na serra a gente conseguiu achar todas essas características na água. A truta é um peixe originário do hemisfério norte, que começou a ser criado no Brasil na década de 40. Ela é um salmonídeo, ou seja, podemos dizer que é uma prima do salmão. Mas existem algumas diferenças. A característica dela é o visual, ela é muito parecida com o salmão, né? Na questão da carne, ela é branca. Por quê? O salmão, como ele tem um ciclo dentro do mar e outro no rio, ele come os crustáceos. E os crustáceos, quando tem a cor vermelha, dão a cor vermelha à carne. Como a nossa truta, ela é criada à base de ração, né, sem os corantes, então a carne dela é branca originalmente. São cerca de 20 mil trutas da espécie arco-íris criadas para consumo no restaurante que fica dentro da propriedade mesmo. Um trabalho que exige dedicação. Como a truta é muito exigente, os cuidados são muito grandes. Então nós temos 7 tanques ali embaixo, onde nós fazemos a criação das trutas. Todas são separadas por tamanho, pois a truta é carnívora. Se deixar a pequena junto com a grande come a pequena. Então elas são separadas por tamanho, né? E todos os tanques, eles são limpos uma vez por semana. O lugar é repleto de belezas e de curiosidades. Aqui, por exemplo, fica a nascente do Rio Iguaçu, o maior rio do Paraná, que deságua nas cataratas do Iguaçu. Essa nascente é considerada a primeira, pois todas as nascentes, a partir dela, descem para o oceano. Ela é a primeira que desce sentido interior. O Rio Iguaçu, ele percorre em torno de 3.000 quilômetros até desaguar no Mar del Plata, na Argentina, né? São em torno de 900, quase 1.000 aqui no Paraná e mais o trecho fora da região aqui do Paraná. Atrativos que despertam a curiosidade dos turistas. A Cíntia veio com a família para comemorar o aniversário da mãe e se surpreendeu. O que também chamou atenção pra gente foi a questão da natureza. A gente gosta muito de natureza, então o restaurante já chamou atenção por conta disso e também pelo prato, né? Porque ninguém aqui comeu truta ainda. E ela também, por ser uma grande, gosta muito de peixe, então ela também gostaria de conhecer esses pratos assim e foi isso que nos trouxe. O grande deserto do Atacama voltou a surpreender na primavera deste ano com um fenômeno raro e inesperado. O florescimento de flores que dependem de água e que se tornam fonte de pesquisa sobre a mudança climática global. O grande deserto do Atacama voltou a surpreender na primavera deste ano. Um manto amarelo e magenta de flores brotou nesta, que é uma das terras mais secas do mundo. Um fenômeno que especialistas acompanham de perto como uma janela para um futuro afetado pela mudança climática.
Essa é uma característica, são ecossistemas muito frágeis, então um pouquinho menos de lluvia. São ecossistemas muito frágeis, então um pouco menos ou mais de chuva tira esse tipo de equilíbrio em que estão e pode alterá-los. Eles são ecossistemas únicos no sentido de que as plantas que sobrevivem aqui têm que ter uma série de estratégias particulares para permitir que sobrevivam. Justamente para permitir-lhes sobreviver aqui. Em função da pouca chuva, os tons coloridos das flores brotam nessas terras entre setembro e outubro. A área fica próxima a Copiapó, a 800 quilômetros ao norte de Santiago, no Chile. Cientistas revelam o segredo de tanta beleza. As sementes dormentes que ficam sob a superfície podem sobreviver por décadas à espera de uma quantidade mínima de água. É uma questão de tempo até que germinem e floresçam. O que vemos aqui são milhões de anos O que vemos aqui são milhões de anos de evolução em ambientes extremos que também nos dão informações. Do ponto de vista utilitário da pesquisa, também pode nos ajudar a entender a como nos adaptar. Ou para quizás nós adaptarmos. Essa maravilha natural e até certo ponto contraditória ocorre em outros lugares com menos chuvas do mundo. É um fenômeno irregular que pode passar anos sem ocorrer, mas, de repente, florescer. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!